nós trabalhamos com genes ligados, ou seja, linkage, uma pergunta a mais pode ser feita. Qual é a distância entre genes ligados no cromossomo? Por exemplo, gente, era uma vez um par de cromossomos, e nesse par de cromossomos, 3 genes, A, B e C. Como é que eu posso fazer para poder calcular a distância entre esses genes ligados? Ora, a ideia é bastante interessante, uma lógica bem interessante para você pensar. Como é que o crossing over ele é feito? No crossing over, a gente vai lá, tem complexos de enzimas que vão cortar o cromossomo, e uma vez que você corta o cromossomo, você troca os genes A com Azinho, cortei bem aqui, troca C com Czinho. Só que esses complexos de enzimas que vão cortar o cromossomo trabalham de maneira completamente aleatória. Ou seja, é como se eu fechasse os olhos e cortasse na doida. Onde eu cortar, eu vou trocar os genes. E aí, meu questionamento é, onde é que é mais fácil você, aleatoriamente, cortar os cromossomos? Entre A e B ou entre B e C? Ora, gente, quanto maior o alvo, mais fácil para um atirador cego acertar. Quanto maior a distância entre 2 genes, mais fácil das enzimas que trabalham aleatoriamente cortarem o cromossomo. Entre A e B, se eu cortar aqui, 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 aqui ou aqui, eu vou cortar o cromossomo e fazer o crossing azão-azinho. Mas, gente, para fazer o crossing entre B e C, o aleatoriamente tem que ter uma mira danada, né? Porque o espaço entre B e C ele é bem pequenininho, você para acertar entre B e C, o aleatoriamente, ele tem que ser extremamente preciso. Então a ideia é, entre A e B a distância é grande, se eu cortar aqui, aqui, aqui ou aqui, eu faço o crossing entre A e B. Entre B e C, distância pequena, gente, só se eu cortar precisamente entre B e C, é que eu vou fazer o crossing. Ou seja, com a distância pequena, é menos provável que o aleatoriamente consiga cortar os cromossomos entre B e C. Pegando essa ideia, a gente pode explanar da seguinte maneira. Quanto maior a distância entre 2 genes ligados, quanto maior a distância entre 2 genes ligados, maior a probabilidade de haver crossing over entre eles. Quanto maior o alvo, mais fácil de você acertar. Então, se você pega 2 genes ligados, com a distância muito grande entre eles, maior probabilidade de você, entre A e B, aleatoriamente, cortar e trocar a posição dos genes. Entre B e C, repito mais uma vez, o aleatoriamente vai ter que ter uma mira danada para acertar especificamente entre B e C. Eu vou pegar isso aqui e vou escrever numa linguagem, entre aspas, matemática. A distância entre 2 genes ligados, A e B, é diretamente proporcional à probabilidade de haver crossing over. Só que aí tem um detalhe. Lembrem, gente, que eu tenho milhares e milhares de gametas sendo fabricados. Como eu tenho milhares e milhares de gametas sendo fabricados, quanto maior a probabilidade de haver crossing over, maior a porcentagem de gametas que vão ter sofrido crossing over. Quanto maior a probabilidade de haver crossing over, quando eu fabrico milhares ou milhões de gametas, maior a porcentagem de gametas que sofreram crossing over. Ou seja, eu posso escrever para vocês que a distância entre 2 genes ligados é diretamente proporcional à porcentagem de crossing over entre eles. E daí? E daí que nesse caso, certa vez um cidadão pegou essa distância AB e de repente colocou uma distância X. Ele diz que essa distância X é aquela distância que produz 1% de crossing over entre os 2 genes. Ora, se você tem de repente que a distância X é a distância que promove 1% de crossing over, se você tiver 2% de crossing over, qual vai ser a distância, gente? 2x. E se você tiver 3% de crossing over? Ora, moçada, a distância vai ser 3x. E o contrário, se a distância for 10x, qual será a porcentagem de crossing over nesse caso? 10% de crossing over. Ou seja, é diretamente proporcional. Quanto maior a distância, maior será a porcentagem de crossing over. Simplesmente, esse cidadão que eu estou falando,
ele vai lá e pega essa distância x, que determina 1% de crossover entre dois genes, e chama essa distância de uma unidade. Daí, chamamos pelo nome de unidade de recombinação. Também, moçada, chamada pelo nome de morganídeo, em homenagem ao doidinho que pensa nisso, um cara chamado Thomas Morgan, também conhecido com o nome de centimorgan. Então, eu não tenho como adivinhar na hora da prova como é que vão colocar um nome para você, mas provavelmente unidade de recombinação ou morganídeo. Centimorgan não é tão utilizado assim, sendo que essa unidade é exatamente a distância que produz 1% de crossing over entre dois genes ligados. De modo, pessoas, que quando você vai lá e trabalha com a ideia das distâncias entre genes, para começar, só faz sentido perguntar a distância entre genes se eles estão ligados, né? Se tiver um gene num cromossomo e outro gene no outro, perguntar a distância entre A e B não faz sentido nenhum, né? Mesmo porque os cromossomos estão se mexendo, né? Dentro lá, né, da célula, aleatoriamente lá, dentro do hialoplasma, dentro lá do nucleoplasma, não faz sentido perguntar a distância. Só faz sentido perguntar a distância quando eu trabalho com genes ligados, genes que estão no mesmo cromossomo. E como é que eu faço para calcular a distância? Simplesmente, cada 1% de crossing over entre eles equivale a uma unidade de recombinação de distância, um morganídeo, um centimorgan. Daí, a gente, para poder calcular a distância, eu vou fazer de maneira bem idiota. 3 etapas na jogada. Cálculo da distância. Número 1, você vai identificar quem são os gametas recombinantes. Porque, gente, os gametas recombinantes são aqueles gametas que surgem devido ao processo de crossing over. Lembrando que os gametas recombinantes sempre são os que têm porcentagem menor. Uma vez que eu fiz isso, no segundo momento, a gente vai lá e soma a porcentagem dos recombinantes. Porque, gente, a soma da porcentagem dos recombinantes vai ser exatamente a porcentagem de crossing over. Isso aí é uma convenção. Então, quando alguém falar em porcentagem de crossing, quando alguém falar em taxa de crossing, quando alguém falar em porcentagem de recombinação, quando alguém falar em taxa de recombinação, tudo isso, gente, é a mesma coisa, tudo isso é a soma dos recombinantes. Ou seja, pode aparecer de várias maneiras. Porcentagem de crossing, taxa de crossing, porcentagem de recombinação, taxa de recombinação, gente, é a soma dos recombinantes. Então, para saber a distância, número 1, identifica quem são os recombinantes, sempre são os de menor porcentagem. Número 2, soma a porcentagem dos recombinantes. Uma vez que eu somo a porcentagem dos recombinantes, eu tenho a taxa de crossing. E o que é que eu estava comentando? Cada 1% de crossing é uma unidade. 2%, 2 unidades. 3%, 3 unidades. 10%, 10 unidades. O que quer dizer? Que num terceiro momento, você simplesmente converte porcentagem em unidades de distância, em unidades de recombinação. Cada 1% é uma unidade, então basta transformar as unidades. Que tal um exemplo? O cara vai lá e coloca desse jeito para você. Dado o indivíduo Azão Azinho, Bezão Bezinho, moçada, ele vai produzir os seguintes gametas nas seguintes proporções. Ele vai produzir Azão Bezão, Azão Bezinho, Azinho Bezão e Azinho Bezinho nas proporções descritas aqui. Será, moçada, que isso aí é segunda lei ou será que isso aí é linkage? A gente lembra daquela tabelinha que você tem que saber decorado, senão você não vai sair do lugar nessas questões. Né? Pensando um pouquinho comigo, por que não é segunda lei de Mendel? Porque na segunda lei de Mendel, um cara que é duplo heterozigoto fabrica 4 tipos de gametas, 1, 2, 3, 4, em porcentagens iguais,
de 25% de cada. Se não for 25% de cada, nesse caso, moçada, não vai ser segunda lei. Por que não é linkage sem crossing over? Porque quando é linkage sem crossing over, linkage completo, um cara duplo heterozigoto só fabrica 2 tipos de gameta, 50-50. Toda vez que um cara duplo heterozigoto fabrica 4 tipos de gametas em porcentagens maluconas, trata-se de um caso de linkage com crossing over, linkage incompleto. E como, moçada, se trata de linkage, de genes ligados, faz sentido a pergunta: qual é a distância entre esses genes ligados? Ora, na verdade vou fazer uma pergunta antes. Cis ou trans, hein, moçada? Cis ou trans? Para saber se é cis ou trans, eu tenho que olhar como as coisas eram antes do crossing over acontecer. E como é que eu faço para olhar como as coisas eram antes do crossing over acontecer? Eu vou atrás dos gametas parentais, né? Porque os gametas parentais são aqueles que surgem sem crossing over. Então eles mantêm a posição original dos genes. Como é mesmo que eu sei quem são os parentais? Os que têm maior porcentagem. Então eu vou lá, 45, 45, esses são os parentais. Eles são azão com bezão, azinho com bezinho, dominante com dominante, excessivo com excessivo, configuração cis, aqui nesse caso. Ah, beleza, cis, né? A distância entre A e B, se você vai lá e desenha, né? Desenhando, tá lá um cromossomo com A e B, tá lá o outro cromossomo com Azinho e Bzinho, dominante com dominante, excessivo com excessivo. Qual a distância entre eles? Qual a distância entre eles? Lá vamos nós. O cálculo da distância. Número 1, identificar quem são os recombinantes. Os de porcentagem menor. Porcentagem menor, 5 e 5. Esses aqui, moçada, são os recombinantes. São os que surgem com crossing over. São aqueles que estarão sempre em menor porcentagem. Beleza, identifiquei? Número 2, vou somar a porcentagem dos recombinantes. Somar a porcentagem deles, 5 mais 5, 10%. Então, a soma dos recombinantes é 10%. E aí, terceira parte. Se 1% é uma unidade, você transforma a porcentagem em unidade de recombinação, 10%, simplesmente serão 10 unidades de recombinação, a distância nesse caso vai ser 10. Quando você fizer umas 3 ou 4 questões disso, chega uma hora que vai sair no automático. Uma vez que você olha para as porcentagens, 25 de cada, segundo a lei de Mendel. Só tem 2, linkage sem crossing. Mas quando tem 4 gametas, porcentagens doidonas, linkage com crossing over. Uma vez que você vai para os de maior porcentagem, os parentais, tu sabe se é cis ou trans. Maior porcentagem, azão com bezão, azinho com bezinho, cis. E para saber a distância, soma as porcentagens menores. 5 mais 5, 10%. Como eu falei, qual é a lógica disso? Eu vou identificar os recombinantes, os que têm porcentagem menor, que são os que vêm do crossing over. Somei a porcentagem deles, 5 mais 5, 1% é a unidade, 10%, são 10 unidades de recombinação de distância. Daí, distância, soma as porcentagens menores, transforma a porcentagem em UR, é unidade de recombinação, e está lá o resultado da questão.